Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando agora o nosso programa dizendo que a não instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da COELCE, já protocolada na Assembleia Legislativa, exala um odor muito ruim e gera especulação sobre transações não republicanas. No dia 28 de fevereiro passado, logo no início da atual legislatura, o deputado estadual Fernando Santana e outros deputados concederam uma entrevista coletiva lá na Assembleia Legislativa cearense, quando anunciaram festivamente o registro no protocolo do Poder Legislativo do pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito assinado pelos 46 deputados estaduais que compõem o Legislativo cearense, portanto, todos os deputados estaduais assinaram o pedido de CPI para apurar a má qualidade dos serviços de distribuição de energia no Estado, de responsabilidade da empresa concessionária COELCE, com o nome de fantasia de Enel. Portanto, já se passaram alguns meses da efetivação do pedido e o presidente da Assembleia ainda não se dignou a cumprir o que manda o regimento interno do Legislativo na parte referente ao funcionamento de CPI. Diz o regimento, abre aspas, a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito será constituída em virtude de requerimento em que deverá constar obrigatoriamente a determinação do fato a ser investigado, o prazo de funcionamento da comissão. Considera-se fato determinado, diz o regimento, o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, econômica e social do Estado, que estiver devidamente caracterizado no regimento. E prossegue. Ter a CPI, digo eu, instalada, é o sonho de todos quantos assinam o requerimento que pede o seu funcionamento. Há registro de casos recentes que parlamentares recorreram ao Poder Judiciário para pedir que uma ordem judicial obrigue a instalação de comissão. No caso dessa CPI da COELCE, que é reclamada faz um bom tempo, desde a legislatura passada, tem coisas estranhas que realmente levam aos observadores políticos a questionarem algumas situações, dizemos, criminosas, pois especulam até sobre a compra de parlamentares para esvaziar a sua instalação, mesmo que todos os deputados tenham assinado o pedido protocolado no dia 28 de fevereiro
no primeiro mês de funcionamento da legislatura. Vamos esperar que isso venha a ocorrer logo. A previsão de um encontro do presidente da Assembleia com alguns deputados ainda hoje para tratar da instalação dessa CPI. Vamos torcer que isso ocorra para que as especulações não transbordem. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, esteve ontem em Fortaleza para receber uma homenagem do Tribunal de Justiça do Ceará pelo transcurso dos 17 anos da Lei Maria da Penha. A própria Maria da Penha também foi homenageada. Rosa Weber falou sobre a importância da lei para a segurança das mulheres. Vamos ouvi-la. O objetivo perseguido com essa 17ª edição das Jornadas Lei Maria da Penha é promover o debate entre os atores que integram a estrutura da administração da justiça brasileira sobre as formas normativas e institucionais para que se aprimore o enfrentamento da violência contra a mulher como uma das práticas vocacionadas à efetivação dos direitos fundamentais assegurados em nossa Constituição Federal de 1988 e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Sou, e disse isso no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando apreciamos a ação de controle concentrado, especificamente quanto à Lei Maria da Penha, sou das que compartilham do entendimento de que a Lei Maria da Penha inaugurou uma nova fase no iter das ações afirmativas em favor da mulher brasileira, consistindo em verdadeiro microsistema de proteção à família e à mulher, contemplando, inclusive, dentre seus dispositivos, normas de direito do trabalho. Essa legislação, sem dúvida, traduz a luta das mulheres por reconhecimento, constituindo um marco histórico, repito, com peso efetivo, mas também com dimensão simbólica, que não pode ser amesquinhada, ensombrecida, desfigurada e muito menos desconsiderada. Bom, ainda a propósito da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, o jornal Valor Econômico, em sua edição de hoje, publica uma matéria sobre a decisão da ministra relacionada à participação de magistrados em eventos patrocinados por empresas privadas ou empresas ou entidades públicas. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A gente destaca que a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, vai levar ao plenário do Conselho Nacional de Justiça uma resolução que endurece a fiscalização de eventos privados patrocinados com a presença de juízes. No texto proposto pelo ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, e endossado pela presidente do STF, estão previstos conflitos de interesse para julgar casos de patrocinadores privados e proibição de presentes e auxílios acima de R$100. Há ainda o estabelecimento de normas rígidas de transparência das agendas dos magistrados. Caso aprovada, a regra valeria para toda a magistratura, exceto ministros do STF, que não são submetidos ao crivo do Conselho Nacional de Justiça. Uma das justificativas da ministra para propor as novas regras é a necessidade de estabelecer parâmetros para que a participação de magistrados em eventos jurídicos e culturais
de modo a não comprometer a sua imparcialidade para decidir em caso de subvenção por entidades privadas. Já estava passando do tempo uma reação da própria Justiça e agora do Conselho Nacional de Justiça, que, embora não tenha jurisdição sobre os ministros dos tribunais superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, mas devia servir de exemplo também para os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque esses eventos com participações de magistrados em todos os graus da jurisdição, juízes de primeiro grau, do segundo grau e das cortes superiores, não deixa de ser uma farra elitizada que, no fundo, acaba prejudicando realmente todos os jurisdicionados, porque, de certa forma, pode comprometer ou, no mínimo, inibir o juiz a uma decisão contra esses patrocinadores desses ricos eventos em resorts nacionais e até internacionais. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Desde a polêmica sobre a implantação de toda a reforma do ensino, que foi aprovada ainda no Congresso Nacional em 2017, ontem o ministro da Educação, Camilo Santana, publicou o resultado de uma pesquisa feita pelo seu ministério sobre o tema. Ele mesmo detalhou o resultado da pesquisa. Vamos ouvir parte do que ele disse. Bom, principais aspectos da consulta, a equipe, o relator e o relatório final, ela organizou em 12 eixos, em 12 temas, né, que eu passo agora a tratar. Primeiro, a questão da carga horária. Esse foi um dos temas mais levantados na consulta. Então, houveram aí algumas posição majoritária de críticas à redução da carga horária na formação geral básica, que foi reduzida até 1.800 horas. A formação geral básica sólida, indicando a necessidade de uma carga horária mínima, aí houve também essa proposta de entre 2.100, passar a ser, ao invés de 1.800, de 2.100 a 2.400 horas, houve proposta nesse sentido. E um ponto importante, no final eu vou apresentar quais serão as propostas que o IMEC está encaminhando, mas essa aqui é um pouco o resumo, vocês vão ter mais detalhados de cada ponto, os 12 pontos das propostas majoritárias da consulta. E a terceira é uma progressiva expansão do ensino em tempo integral e da oferta de educação profissional. Essa questão da EPT foi muito forte também na consulta realizada. Então, primeiro, carga horária da formação geral básica. Depois, organização curricular. Então, a necessidade de maior clareza e orientações acerca dos itinerários formativos. Essa foi, talvez, uma das maiores críticas também na implantação do novo ensino médio. Foi a fragmentação dos itinerários, a desigualdade que gerou na oferta. Então, atenção a diferentes contextos de preocupação com o aumento da desigualdade, ou seja, a oferta desses itinerários para os jovens, ele se deu de forma muito desigual, né? Então, esse é um ponto fundamental da consulta. E alternativas para a recomposição dos componentes curriculares do ensino médio. Então, esse é um pouco o resumo dos 3 temas aí, do ponto 2 em relação à questão curricular. Bom, em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, houve uma diversidade de alternativas e propostas durante a consulta, vocês vão poder ver no relatório, né? Então, aqui é só um resumo, mas a maioria aponta para a necessidade da priorização do Enem a partir da formação geral básica no exame do Enem.
Então, esse é um ponto também fundamental, porque eu tenho colocado claramente desde o início que não haverá, qualquer que seja a decisão, não haverá nenhum prejuízo para os jovens brasileiros, né, para a realização do Enem. Bom, nós ouvimos aí o ministro da Educação, Camilo Santana. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos uma fala da presidente do Supremo Tribunal Federal. As nossas matas clamam por proteção. Rosa Weber teve ao seu lado, na mesa de encerramento do evento, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e a presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Nazaré Gouveia, que ouviu os agradecimentos por receber o encontro durante a primeira cúpula judicial ambiental da Amazônia, que ocorreu no fim de semana. Acordo institucional entre Elmano e Sarto não amenizou desavenças na base política. Na Câmara Municipal aqui de Fortaleza, por exemplo, o embate se deu de forma mais vigorosa com ataques de ambos os lados, principalmente envolvendo os equipamentos que geraram embates nas últimas semanas, a Ponte dos Ingleses e o Aquário Ceará, que fica na Praia de Iracema. Também temos que lei federal posterior à do estado do Ceará garante o uniforme escolar aos alunos de todas as escolas públicas. No dia 28 de julho, o governador aqui do estado, Elmano, sancionou a lei para garantir o fornecimento dos uniformes aos estudantes. E agora, no último dia 1º de agosto, o plenário do Senado Federal aprovou um projeto de lei que obriga o estado a fornecer uniforme escolar aos alunos de escolas públicas. Relatado pelo senador Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, o projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo quer tirar 5 bilhões de reais em gastos do PAC da regra fiscal de 2024. O Ministério da Fazenda tem meta de zerar o déficit primário do ano que vem e quer evitar que investimentos estatais no programa dificultem o trabalho. Também agora com os destaques do Globo, temos em principal destaque Anderson Torres na CPMI do dia 8 de janeiro. Ele justifica a minuta golpista encontrada em sua casa, aberração jurídica. Alexandre de Moraes do Supremo autoriza que o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro fique em silêncio, mas ele está respondendo a alguns questionamentos da presidência dessa comissão. Agora, com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre o meio ambiente, parecer deve aumentar pressão por exploração de petróleo na foz do Amazonas. Documento vai indicar que estudo exigido pelo IBAMA não é necessário. E sobre a cúpula da Amazônia, Lula vai anunciar demarcação de ao menos 2 terras indígenas na cúpula. Esta cúpula que reúne lideranças de 8 países da região. O evento, que ocorre em Belém, aqui no Pará, começa hoje e se finaliza amanhã. Bom, o presidente Lula, como já ouvimos aí, está no estado do Pará, no norte do Brasil, de onde fez a sua live desta terça-feira, quando falou unicamente sobre a Amazônia, floresta e meio ambiente, concluindo o programa fazendo um apelo a todos para engajarem-se no movimento de defesa do meio ambiente. Vamos ouvi-lo. Eu quero que a sociedade brasileira, dos especialistas, dos cientistas, se engajem nessa luta na questão do clima. É importante que todo mundo que tem interesse fale, escreva, publique alguma coisa, mande mensagem para o governo, sabe? Participe de debate na sua universidade, na sua escola, na sua cidade. Não é um problema só do governo, é um problema da humanidade, daqueles que vivem na floresta e querem compartilhar essa floresta com o restante do mundo. As pessoas sabem o seguinte: a Amazônia é um território soberano do Brasil. Tem um território soberano
Bolívia, do Equador, do Peru, da Venezuela, da Colômbia, da Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa, mas o território soberano do Brasil não estará fechado à ciência do mundo inteiro que quiser compartilhar conosco pesquisa. Pesquisa para a gente conhecer uma riqueza incomensurável que nem nós temos dimensão de como ela é. Esse convite eu queria fazer para você. Se você tem alguma ideia, pensa, tem alguma sugestão, não fique com ela para você. Tire da sua cabeça e coloque ela para o mundo discutir. Discutir coisa boa, porque o ódio nós já derrotamos. O fascismo nós já derrotamos. Agora é preciso derrotar as sequelas do fascismo que foi derrotada no golpe de janeiro de 2008, do dia 8 de janeiro. Então agora é só reconstruir o Brasil. Reconstruir o Brasil pensando na qualidade de vida do povo brasileiro e na qualidade de vida da humanidade. Muito bem, agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito está ouvindo o depoimento do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e também ex-secretário de Segurança de Brasília no início deste ano, a partir da posse do presidente Lula. Anderson Torres está em prisão domiciliar. Presta o seu depoimento na qualidade de testemunha, mas ele está albergado com um habeas corpus que foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes e que diz que ele pode ficar calado para não responder indagações que o comprometa criminalmente. Um detalhe desta sessão da CPMI. No habeas corpus que o ministro Alexandre de Moraes concedeu ao ex-ministro Anderson Torres, diz lá que ele não pode falar com os senadores Marcos Duval e Flávio Bolsonaro. No primeiro momento, entendeu-se que nenhum dos dois deputados poderiam fazer, inclusive, pergunta a ele, Anderson Torres. Mas o entendimento da advocacia do Senado é que eles não podem ter encontros ou conversas particulares. Um outro detalhe. Nesta e mais esta reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, está ausente o senador cearense Cid Gomes, que é primeiro vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Vamos ouvir agora uma indagação que está sendo feita pela senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI. A senhora me corrige aqui. Não foi no Palácio da Alvorada, eu falei Palácio do Planalto. A senhora me permite voltar ao assunto anterior só rapidamente? Pois não. Porque é o seguinte, a senhora está falando que houve uma visita à PF e está dizendo que a atuação irregular foi da PRF. Perfeito. Pois é, então assim, a conta não fecha, porque na Bahia eu não estive com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, sim, eu não estive com absolutamente ninguém, eu estive na PF. Nós fomos lá visitar a obra, conversamos com o Almada, almoçamos juntos, eles fizeram um almoço lá para nós, coisa e tal, mas assim, não tem como eu estar na PF e dar ordem para a PRF. Não há dúvida. Esse é um ponto central que o senhor coloca. Quer dizer, a informação que nós temos aqui, a PRF já tinha um entendimento do direcionamento
dessas ações para estes locais de votações e que havia, portanto, quer dizer, já estava brifada a Polícia Rodoviária Federal. Precisaria, então, do apoio da Polícia Federal e daí esta reunião seria exatamente para respaldar o apoio à Polícia Rodoviária Federal. De fato, o Almada afirma categoricamente, não havia representantes da Polícia Rodoviária Federal, apenas dos membros da Polícia Federal, que em tese não teria ainda, digamos assim, um briefing, não estaria ainda de uma forma uníssona em relação ao direcionamento desses pontos específicos de votação. Tá bom. Perfeito. Vai ter sequência e, pela decisão do ministro, ele terá que ficar encerrado impreterivelmente às 20 horas, porque Anderson Torres, que está em prisão domiciliar, tem que estar em casa a partir das 8 da noite. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!